né? E a responsabilidade que eu entreguei esse grupinho. Marcelane, você me dá essa força? Aliás, eu tenho que agradecer muito a Marcelane também, né? Tem sido uma guerreira conosco nesses dias, preparando aí alimento, junto com as demais pessoas aí, a irmã Avelina. Né? Essas cozinheiras aí são gente fera, viu? Uma bênção de Deus. Tem nos nutrido, suprido as nossas necessidades físicas, tem aberto o espaço da casa delas para a gente dormir, e até sem um incômodo, né? Muito obrigado por nos tolerar, viu? Muito obrigado mesmo. Porque eu sei que às vezes a gente é um pouco pesado, né? 1 Pedro 4. E a partir do verso 7 nós vamos ler. Show? 4, versículo Show 7. ou não? Show? 4 e 7, hein? 4 da primeira carta de Pedro e o versículo 7. O irmão não tem Bíblia, irmão? Pega uma Bíblia, dá uma Bíblia para ele ali, não tem mais? Não tem mais. Meu Deus. Ali, entrega para ele aqui, ó. Já abre para ele aí, Cícero. A primeira carta de Pedro, no capítulo 4, a partir do verso 7. Eu sei que a leitura dessa Bíblia ela é um pouco dificultosa pelo tamanho da letra. Eu queria dar uma Bíblia para vocês grande, mas como eu disse, a gente também está um pouco limitado, né? Diz-nos assim esse texto da primeira carta de Pedro, no capítulo 4, verso 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas estas coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer, como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com este nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, o injusto, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática de todo o bem. Amém? Amém. Em poucas palavras, eu queria dar um resumo sobre essa leitura que nós acabamos de fazer. E eu quero pedir a sua atenção para me emprestar um pouquinho a sua memória, para me emprestar um pouquinho a sua mente. E eu entendo que a mente ela pode estar separada em três principais fatores. O consciente, e este consciente faz de nós pessoas que tenhamos um entendimento sobre o que está acontecendo aqui. Eu sei que estou assentado numa cadeira ou estou de pé. Eu sei que tem uma criança no colo, que tem uma mãe, que tem um pai, que tem um irmão. Consciência é um fator de entendimento das coisas que são, que está pertinente ao presente, ou aquilo que reflete, sabe, a nossa lembrança. O inconsciente está para aquilo que é um dos fatores da mente do homem, que não faz conhecer, ou não tem entendimento sobre o que é, o que pode ser, ou o que já foi, ou o que será. Inconsciente é aquela obscuridade ou uma escuridão nas intenções dos homens,
que sugerem a dúvida, sugerem aquilo que possa ser, aleluia, um momento em que a nossa mente não é lúcida para compreender certos valores ou certos fatores na vida. Mas há também um espaço na nossa memória chamado subconsciente. E o subconsciente é o espaço mais analisado na psicologia, na parapsicologia, ou até na psiquiatria, porque dá resultados, ainda que sejam resultados, não é, daquilo que seja a atitude ou conduta do ser, que reflete alguns dos atributos do seu viver com base no que ele pode revelar. E algumas dessas áreas da mente, chamadas subconsciente, estão sendo como depósitos, né? Onde a gente coloca o que a gente não queria se lembrar, aonde a gente deposita o que nós não queríamos ter como consciência, mesmo até as promessas de Deus para a nossa vida, que às vezes nós, por diversas dificuldades, não conseguimos observar que será possível e acabamos nos esquecendo dela. Este é o espaço da mente que abriga esses fatores na nossa existência. E ainda há aquelas contradições negativas, né, que fazem de nós pessoas que não quiséssemos nos lembrar dos momentos árduos, das horas difíceis, dos momentos amargos que a vida nos propôs. Mas esse subconsciente também, ele é este depósito que pode armazenar informações que nós já ouvimos, e informações que às vezes nós não queríamos ouvir, mas que acabamos ouvindo. Como por exemplo falar de Jesus. E Jesus às vezes, porque há um conceito ignorado na mente dos homens, e os valores daquilo que são os seus planos não sugerem o prazer que a gente quer viver, às vezes não parece ser objetivo, não parece ser aquilo que seja as nossas intenções, querer conhecê-lo. E por isso nós queremos às vezes, ou tentamos colocar ele no subconsciente. Neste subconsciente também está algumas informações que chegam pelos canais de televisão, que a gente às vezes parece que ignora, como efeitos daquilo que é, aleluia, a atmosfera, em torrentes de absurdos que acontecem, como tufões, vulcões, terremotos e coisas desta natureza, que mostram, né, algumas intempéries, que às vezes a gente parece que observou na televisão e não faz muito caso. Às vezes não somos as vítimas e por isso é fácil estar isso no nosso subconsciente. E eu queria também te fazer lembrar sobre alguns valores que a própria informação chegada pelos canais de televisão às vezes sugerem a ideia do que está acontecendo na atualidade, e que nós, por não pensarmos muito, às vezes ignoramos o fato. E este texto que eu acabei de ler na Bíblia, este texto que às vezes, né, nós também que somos crentes, alguns de nós não temos muito costume de ler, e às vezes até por causa de uma objeção da prática na palavra, por alguns que pregam um evangelho baseado só nesta natureza, baseado só neste contexto de vida, que fala de alguns fatores dentro da palavra que pode promover a ilusão, ou até a mentira. Às vezes parece que são textos esquecidos, textos como esses que são ignorados, mas são textos verdadeiros. Quantos aqui que creem na palavra, que creem na Bíblia? Todos nós somos capazes de entender que a Bíblia é a verdade, então. E este texto que nós acabamos de ler está inserido neste contexto. E você precisa analisar isso. Você precisa observar isso. Que tudo isso que está acontecendo. Eu andei por aqui, por esta região. Eu andei lá na região, né, ali é o quê? Passagem de Franca. Andei por alguns lugares aqui mesmo dentro de Batavia. E eu pude perceber os efeitos deste fim que a Bíblia está relatando. A ciência não faz muitos anos começou a investigar o porquê de tantas, né, intempéries naturais, provocando tantas catástrofes. Primeiro começou a se acusar o homem, e de fato ele é o maior culpado, né, por tudo que está acontecendo no mundo. Aqui mesmo nesta região nós estamos ouvindo falar da seca, e passamos por aí, vendo cachoeira seca, vendo rios sem água, e a gente se pergunta, né, o porquê. A gente se pergunta o porquê que essas coisas estão acontecendo. Nós vamos aí pelas casas e observamos a ausência de água, um nutriente importantíssimo para o organismo, e as pessoas sofrendo em virtude disso. Passamos por alguma casa aí e vemos a opressão de um sistema que sugerem para nós o fator opressor naquilo que são os impostos, na demanda de poder para comer, ter que pagar e pagar caro.
e pessoas sendo desvalorizadas, pessoas que estão aí no efeito de escória, que ninguém olha, ninguém observa, ninguém vê. E quando nós enxergamos momentos como esses aqui, que passamos por essas ruas, observando as casas lotadas de famílias, num dia conclusivo para um ano que está se findando, a gente vai observando que as pessoas não têm e não conseguem analisar o efeito do que diz a palavra sobre o fim, porque estão por aí banqueteando, estão por aí se doando aquilo que são a luxúria dos prazeres da bebida, né? De poder se assentar arregalado a uma mesa com bastante fartura, e os nossos irmãos morrendo aí pelos cantos, né? Nos lugares onde não são assistidos, nos lugares onde o amor não é manifestado. E nós acabamos de ler sobre um texto que faz uma expressão sobre o valor daquilo que é uma conduta de alguém que crê em Deus, de alguém que olha para Deus e vê nele uma objeção. E eu fiquei impactado nesta tarde quando eu pensei no que falar para você que está sentado aqui. E eu disse, meu Deus, mas eu vou ter que dizer isso? Ele disse assim para mim: as pessoas que vão se assentar lá naquelas cadeiras são pessoas que eu vou levantar neste tempo para que o meu nome venha a ser glorificado neste lugar. Então você não está aqui por acaso. Você que às vezes está no rumor de uma guerra, você que às vezes está dentro de um contexto de insatisfação, porque luta e busca e não vê os resultados que você esperava. Talvez você esteja malhando até num lugar onde não se malha o trigo, lá escondido para ter as suas reservas e poder cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos e cuidar do seu esposo, da sua esposa, sem perceber que está dentro de um efeito preparador. E Deus vai pegar você, não vai demorar. Deus vai estender as mãos para a tua vida e vai fazer algo diferente para mudar a tua história, porque o fim está próximo. E Deus tem um plano para a tua história, Deus tem um plano para a tua vida. Por isso você se mobilizou a sair da tua casa e veio a se assentar aqui. Pode ser que eu saia daqui para casa e sofra um acidente, aconteça qualquer coisa, eu não venho existir mais. Mas esta palavra que você está ouvindo, ela vai ficar perpetuamente no teu coração, porque você é especial para Deus. Você é importante para Deus. Pode até ignorar o fato, pode até não fazer visão, ou procurar analisar isto com aquilo que seja a intenção de coração, mas Deus não perdeu a intenção com a tua história. Você não veio à vida por acaso, você não veio a essa existência por qualquer razão. Você é um projeto que Deus colocou nesta terra para que ele venha a ser glorificado. E é Ele que está dizendo que este projeto vai se consumar. Está dizendo que o fim vem. Se você pregar a segunda carta de Pedro, do mesmo Pedro, que é um alerta para todos nós, ele está dizendo sobre o fim de tudo isso que a gente observa. Ele fala sobre aquilo que é um contexto de destruição de toda esta terra. Eu estou falando da natureza criada por Deus. E o sistema de televisão, os canais de informação estão mostrando isso. A guerra no mundo não será por causa, aleluia, do urânio lá no meio do Oriente Médio. A guerra não será por causa de valores expressivos na moeda. Não será por causa, aleluia, daquilo que é um contexto de preços e arcadas, daquilo que possa ser valores monetários. Hoje nós estamos vendo guerra por causa de água. E o nosso Brasil, o nosso país, já está sofrendo por aquilo que é isso, que seja um efeito nas ações de Deus para com os homens. E porque Deus não pode ser injusto com o sacrifício que Ele fez com o seu Filho. Porque Deus não pode ser injusto com aquilo que foi a obra criada. Ele vai olhar para mim e para você nesta noite. Ele vai olhar para você e procurar enxergar Ele em você. Ele vai procurar observar que você, como um projeto dele, ainda pode ser útil para Ele, a fim de que a glória dele esteja neste lugar. E você pode mudar o contexto desta nação. Você pode mudar o contexto, se não da nação, mas dos teus vizinhos, da tua casa. Você não pode mudar o contexto dos teus vizinhos, tu pode mudar um contexto na tua família. Porque a Bíblia diz que se nós orarmos e buscarmos ao Senhor e nos convertermos dos nossos maus caminhos, é Ele que vai vir, não é o prefeito, não é o governo. Ele pode mandar chuva sobre o Piauí, Ele pode mandar sementes para dar a comida, para dar aquilo que é o sustento para quem tem fome, se nós acreditarmos, se nós cremos que Ele é possibilitador disto que é a nossa necessidade. E eu queria perguntar para você, você consegue crer que Deus é o único que pode mudar esta história? Me dá um sinal com a tua mão. Porque se você me der esse sinal com sinceridade, eu vou dar uma conclusão desta palavra para você. E você vai mudar o teu perfil de história hoje.
não é Deus que vai mudar, porque ele não precisa mais fazer isso. Tudo que ele tinha que fazer, ele fez na cruz do Calvário. Tudo que ele precisava fazer para dar esta possibilidade para os homens, ele já fez lá na cruz do Calvário. Agora sou eu que tenho que pensar em como ser útil para ele. Sou eu que tenho que analisar o que foi que ele pensou com a minha história quando me resolveu me trazer à vida. Porque a gente pode negligenciar o fato porque nascemos numa casa de pobre, porque o nosso pai não tem condição para nos nutrir e nos dar uma condição favorável. Mas você é indivíduo e você tem possibilidade própria. Deus te deu inteligência, capacidade e raciocínio. Deus te deu a possibilidade de ser alguém que tivesse a inteligência que te faz semelhante a Ele. Então você tem poderes para mudar a tua história. E eu podia dar testemunhos aqui, mas eu quero ficar só com a palavra, porque se ela não mudar a tua história, ninguém mais vai mudar. Não é o marido, não é a esposa, não é o filho, não é ninguém. É só Jesus. É só Jesus que pode. Porque quando ele foi à cruz do Calvário, ele sabia que você poderia ser negligenciado. Ele sabia que você poderia ser vituperado nas suas emoções, nos seus sentimentos. Ele sabia que você podia ser explorado naquilo que fosse as suas emoções. Mas ele não explora você. Ele te dá uma possibilidade para você ter paz, para você viver bem e para que o nome dele seja glorificado em você. E eu estou dizendo isso com firmeza, porque para Deus me tirar da onde me tirou, lá do estado de Santa Catarina, para abandonar a minha família nos dias de comemoração, como vocês estão fazendo lá nos seus seios de família. Esses aqui mesmo, o Cícero, né? A irmã Avelina, os seus irmãos, que rumaram das mais diversas localidades e estão reunidos, porque este é um momento festivo. É uma emoção que envolve a família. Por ocasião de estarmos chegando a um limite de tempo e vai se abrir uma outra porta de possibilidade. O janeiro oferece uma nova visão, oferece uma nova perspectiva. O janeiro nos dá uma outra intenção na vida e nós passamos a sonhar um pouquinho mais. E isto é o contexto deste tempo que reuniu as famílias, que fazem pessoas comprarem lá, aleluia, as suas iguarias e se reunirem à volta de uma mesa, né? E compartilharem da comunhão entre família. E Deus me tirou do meio dos meus para estar aqui com pessoas que eu não conhecia, graças a Deus, né? São pessoas que me fizeram ter carinho e percebi que sou amado por eles. Mas Ele só fez isso para dizer para você, através da minha vida, que você é especial para Ele. Que o fim vai vir, mas que você tem uma promessa dele, se você entregar a sua alma ao fiel Criador. Se você conseguir entender que você precisa dele para ser o seu Salvador, Ele vai começar a obra que vai mudar a tua história. Pastor, o senhor está me chamando para ser crente? Não. Porque lá dentro da igreja tem um monte de crente caminhando por passos da malignidade. Lá dentro da igreja tem um monte de crente acreditando que Jesus tem que ser alvo dos seus projetos e jamais querem ser os projetos de Deus. Eu estou dizendo para você que Jesus é o fiel Criador e o único Salvador que pode te dar uma esperança eterna. O pastor não pode, a igreja não pode. Se você for lá e começar a sondar, você vai ver pessoas que têm as mesmas ações de alguém que está aqui fora, porque são seres humanos. Agora, Jesus não errou para decepcionar você. Jesus não errou para frustrar você. Ele ainda é uma fonte segura de confiança e Ele quer que você confie nele. Por isso Ele está dizendo aqui, olha, se tiver que sofrer, não sofra como ladrão, não sofra como aquele que usurpa do direito alheio. Não sofra como aquele que corre em busca do pecado, como alguém que se entrega à maledicência, à prostituição e coisas dessa natureza. Se entregue a Ele, porque Ele tem uma possibilidade que a tua alma precisa. E só Ele tem a satisfação que a tua alma necessita. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria te dar alguns instantes para você pensar em tudo que você tem sido até aqui, em tudo o que você tem vivido até aqui. E eu quero que você chegue a uma conclusão aí, enquanto você vai pensar. Se você está sendo feliz, se você se sente satisfeito, solta para mim. O Marco Aurélio, como viver? O 12. Enquanto eu vou cantar, eu queria pedir para você pensar nisso que eu acabei de dizer, porque o fim está bem próximo.
A NASA estava investigando o brilho das estrelas, procurando saber se existia